Meu amigo, quero iniciar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Será que ainda podemos confiar no judiciário brasileiro? Respira fundo comigo por alguns segundos, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais um capítulo do noticiário jurídico brasileiro. É um movimento raro, acelerado e cheio de perguntas que ninguém está conseguindo responder com clareza. Um banco acusado de fraudes bilionárias. Um rombo estimado em mais de 12 bilhões de reais. Um inquérito que mal chegou ao Supremo Tribunal Federal. E no centro de tudo isso, uma decisão tomada às pressas, no meio do recesso, diretamente do gabinete de um ministro. A pergunta que não quer calar é simples, direta e incômoda. Por que tanta pressa no caso Banco Master? Pressa para quê? Ou pressa para quem? Vamos organizar os fatos porque aqui a análise é firme, mas responsável. O Banco Master entrou no radar das autoridades por suspeitas graves de fraudes financeiras. A investigação aponta a emissão e negociação de títulos de crédito sem lastro, os chamados títulos podres, espalhados pelo sistema financeiro. Esses papéis teriam sido vendidos a outras instituições, incluindo o Banco de Brasília, o BRB, gerando prejuízos estimados em até 12 bilhões e 200 milhões de reais. Não estamos falando de um erro contábil pequeno. Estamos falando de uma bomba financeira com potencial sistêmico. E isso muda tudo. Um dos episódios mais simbólicos do inquérito envolve a venda de uma carteira de crédito de mais de 300 milhões de reais ao BRB, vinculada-se a uma empresa registrada em nome de uma atendente de lanchonete, apontada como possível laranja. Esse detalhe, por si só, já levanta uma pergunta óbvia. Como operações desse tamanho passam pelos filtros de fiscalização? Quem deveria ter barrado isso antes? E por que só agora o assunto ganhou essa dimensão? Em setembro de 2025, Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, tentou vender a instituição ao BRB. O Banco Central vetou o negócio justamente por causa dessas suspeitas. Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Poucos dias depois, a Polícia Federal prendeu Vorcaro na Operação Compliance Zero. Até aqui, o roteiro parecia previsível. Investigação em andamento, apuração técnica, tempo para a coleta de provas, análise de documentos, depoimentos. Mas então algo muda drasticamente o ritmo dessa história. No fim de novembro, Vorcaro é solto por habeas corpus concedido pelo TRF1. E no dia 3 de dezembro, o ministro Dias Toffoli aceita um pedido da defesa e traz o inquérito para o STF, sob a justificativa de que surgiu a menção a um deputado federal com foro privilegiado. Junto com essa decisão, vem algo ainda mais sensível: sigilo máximo. A partir desse momento, praticamente tudo passa a acontecer longe dos olhos do público. E é aqui que as perguntas começam a se multiplicar. Menos de um mês depois de assumir o caso, Toffoli decide, de ofício, sem pedido da Polícia Federal e sem provocação da Procuradoria-Geral da República, marcar uma acareação. Não é uma audiência qualquer. É um confronto direto de versões entre investigados e uma testemunha técnica. A data? 30 de dezembro, em pleno recesso do Judiciário, por videoconferência. Você já viu algo assim acontecer com tanta rapidez em um caso dessa magnitude? Os convocados são o próprio Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ambos investigados, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, que não é investigado e comparece como testemunha. O objetivo oficial é esclarecer contradições sobre a tentativa frustrada de venda do Master ao BRB. Mas a pergunta permanece: por que agora? Por que tão cedo?
O que justificaria um confronto de versões quando o inquérito ainda está em fase inicial? A reação dos órgãos de controle foi imediata e nada discreta. A PGR e o Banco Central demonstraram incômodo e classificaram a medida como atípica e prematura. A Procuradoria pediu a suspensão da acareação, argumentando que ainda não há elementos suficientes para esse tipo de confronto e que a iniciativa poderia interferir no andamento das investigações. Toffoli negou o pedido na noite do dia 24 de dezembro. E aqui surge mais um questionamento legítimo. Se os investigadores dizem que ainda não é o momento, por que insistir? Juristas ouvidos pela imprensa também apontaram estranheza. Acareações costumam ocorrer quando há contradições claras, mapeadas após uma fase robusta de coleta de provas. Não é comum que o próprio relator determine isso de ofício, especialmente tão cedo. Mais incomum ainda é chamar um técnico do Banco Central para depor ao lado de investigados, o que pode gerar constrangimento institucional. Será que isso ajuda a esclarecer os fatos ou cria uma pressão indevida sobre quem fiscaliza? Dentro do próprio STF, há divisão. Uma ala considera a medida pouco usual, ainda que juridicamente possível. Outra defende a autonomia do ministro, sustentando que ele pode ter elementos que não são públicos por causa do sigilo. Mas é justamente esse sigilo absoluto que alimenta a desconfiança. Quando tudo acontece rápido demais, longe da transparência e contra a resistência dos órgãos investigadores, o cidadão tem o direito de perguntar: o que está por trás dessa pressa? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição está à disposição do Supremo e que todas as ações estão documentadas. Mesmo assim, a acareação pode acabar deslocando o foco da investigação. Em vez de aprofundar a apuração sobre as fraudes bilionárias, corre-se o risco de transformar o debate em uma disputa sobre quem fiscalizou, quando fiscalizou e por que fiscalizou. Isso interessa a quem? Repare no cenário: um banco liquidado. Um controlador que tentou vender a instituição foi preso, solto e agora participa de uma acareação acelerada. Um ex-presidente de banco público no mesmo confronto. Um técnico do Banco Central colocado no centro da discussão. E um ministro do Supremo conduzindo tudo em ritmo incomum. É legítimo perguntar se essa pressa serve para esclarecer ou para encurtar caminhos. Serve para fortalecer a investigação ou para moldar sua direção? Ninguém aqui está fazendo acusações levianas. O que se faz é análise crítica, baseada em fatos públicos. Questionar não é atacar instituições. Questionar é exigir que elas ajam com previsibilidade, equilíbrio e transparência. O Supremo tem um papel central na República. Mas exatamente por isso, cada movimento precisa ser ainda mais cuidadoso. Quando decisões fogem do padrão, o debate é inevitável. E você, o que acha disso tudo? Essa acareação antecipada ajuda a esclarecer o maior escândalo financeiro recente ou cria mais dúvidas do que respostas? A pressa é sinal de eficiência ou de preocupação com algo que ainda não veio a público? Quem ganha com esse ritmo acelerado e quem pode perder? Fica atento, porque esse caso ainda promete muitos desdobramentos. E aqui a gente vai continuar acompanhando, questionando e analisando, sem medo e sem rótulos, sempre com base nos fatos. E agora, um recado direto. Se você gosta de estar sempre informado sobre o que acontece na política do Brasil e do mundo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com alguém. A sua participação fortalece o debate e mantém esse espaço vivo.